Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Só quem tem e se permite amar sabe o quanto que é maravilhoso e é terapêutico ter um animalzinho de estimação. Hoje eu convidei uma super especialista do tema, que também é mãe de pet, é empresária da área e vai conversar com a gente um pouco a respeito disso, o quanto que é terapêutico, o quanto que é maravilhoso a gente poder se permitir conhecer e trabalhar dessa forma, de ver os animaizinhos muito mais do que um simples animal de estimação. Ellen, bem-vinda. Obrigada, Sigrid. Boa tarde. Prazer enorme ter você aqui. A Ellen, ela é cat sitter, ela tem uma empresa que trabalha nesse ramo, hoje mais com gatos mesmo, né? Por isso que é cat sitter. Isso, exatamente, especificamente com gatos. Com gatos. E ela vai conversar com a gente a respeito disso. Ellen, eu sei que você tem 5 gatos, né? E a gente estava falando antes de começar o programa a respeito disso, da independência. A gente ama cachorro também, já tivemos, tanto um quanto o outro. E tanto é que a gente não vai ficar só em relação ao gato, aos animais de um modo geral, né? O quanto que é terapêutico, você consegue ver isso no teu dia a dia em relação a você mesmo, do quanto que você conseguiu se transformar a partir do momento que você se abriu para ter um animalzinho dependendo de você e que você pudesse fazer essa troca de amor? Com certeza. Desde a primeira adoção, né, foi uma descoberta, né? Descobri o que deixava o gatinho feliz, me preocupar com ele, tanto é que veio a segunda adoção justamente para o bem-estar do gatinho que estava sozinho. Né? Então, entender o comportamento dele, como ele demonstra que ele está triste, que ele está insatisfeito e como aquilo passou a ser uma preocupação minha. Né? Não só da ração, água, banheirinho, mas o bem-estar. Né? Então, todos os dias eu estou buscando conhecimento, alternativas. Né? E aí veio a terceira adoção, que é um gatinho que é cego de um olho. Né? Entender as necessidades dele e ao mesmo tempo tratar ele como um gatinho normal, né? Ele faz mais arte que os outros que têm os 2 olhos. E aí veio o quarto, que é uma adoção de um gatinho mais velho já, né? Que geralmente ficam abandonados, né? Todo mundo quer adotar um filhotinho. E aí me apresentaram o gatinho mais adulto, ele veio, outro serzinho, né? Totalmente diferente de você adotar um filhotinho. E aí veio a quinta, né? É a única menininha, né? Era para ser um lar temporário, mas coração de mãe, né? De mãe de pet, não consegue. Depois que a gente se apega, é difícil você liberar para qualquer um. Né? E aí, falando como empresária, né? Quando eu decidi fazer alguma coisa que eu amava, né? Um dos meus gatos, numa mensagem subliminar, né, me apresentou essa nova profissão, né, de cat sitter, e também é desafiante, porque sim, eu imagino. Cada gatinho conquistar... Tem uma personalidade totalmente diferente. Exato. Tá aqui Penélope, Penélope. Né, minha clientinha. Minha filha. Tem uma personalidade, então você cativar, respeitar, principalmente, né? Preciso respeitar cada gatinho, né? Não adianta você se impor. Como a gente estava conversando, o cachorro não. Você consegue conquistar um cachorro em 10 segundos. Um gato, às vezes, não, ele é mais exigente. Às vezes ele tem traumas, né? Não que o cachorro não tenha, a gente vê também que cachorros têm traumas assim, mas o gato, ele tem uma coisa selvagem, isso daí é comprovado cientificamente, que ele tem um percentual de selvagem ancestral muito maior do que os cachorros. A natureza dele, né, já impõe isso para ele. Primeiro ele tem o receio, exatamente, para ele confiar em você. Então aí vem, aí quando você conquista aquele gatinho que eu gosto de chamar de tímido, né? Quando você conquista aquele gatinho, gente, é uma alegria, ó, eu me arrepio, é uma alegria, uma satisfação. A Penélope é um exemplo, né? Porque a Penélope, ela não é com todo mundo que ela se dá. Não, então, justamente, quando você tem essa conquista, quando o gatinho interage com você, quando ele sai do esconderijo, nossa, aí você realmente, aquele sentimento transborda. De poder, tem até meme, né? Exatamente, e tanto é que a ciência, né, já comprovou que em 15 minutos, você, na companhia de um cachorro, um gato, você reduz
a sua ansiedade. Os hormônios de estresse, cortisol baixo. Exatamente. Ele faz tanto sucesso, gente, não é à toa. Eu trouxe a Ellen, convidei ela para vir aqui exatamente por isso. Por que que tem tanto vídeo de gato, principalmente, mas de cachorro na internet? Porque já foi comprovado que isso baixa os níveis de cortisol no sangue. Então a pessoa está estressada, está no engarrafamento, ela começa a assistir aqueles vídeos, mesmo que ela não tenha aquilo, o cérebro já começa a modular esses neurotransmissores e a pessoa começa a se acalmar. Agora imagina o impacto positivo da pessoa conviver, porque o animal ele dá muito pra gente, não somos nós que damos para eles apenas, eles dão muito. Um exemplo, aquele livro que fez muito sucesso do gatinho, que era um dependente químico, e o gatinho adota, né, e a pessoa ela deixa, lembra o nome do livro? Bob, né? Isso. Fantástica a história. Ele salvou, aquele gatinho salvou aquela pessoa das drogas. Exatamente. Porque você está criando um ser, né? É um gatinho, é uma vida. Amor. Exatamente. Você passa a se preocupar com aquela vida, né? Você chega em casa estressado, como você mesmo disse, você pega o gatinho ou o cachorrinho, aquilo 15 minutos ali brincando, né? Já esqueceu do motivo do estresse às vezes, né? Até dizem que os neurotransmissores da alegria, né? Que é a ocitocina, a dopamina, a endorfina, são neurotransmissores da felicidade. E isso também reage no gatinho. Ocitocina, a mesma coisa. Muito. Então é uma cura, é realmente uma cura. Eu conheço vários clientes, tá? Não é uma nem duas, que tinham problemas de relacionamento em casa, de casal, e depois que adotaram um animal de estimação, reduziu drasticamente, exatamente por essa liberação de ocitocina, por esse senso de ter um animalzinho para cuidar, um membro novo da família, esse vínculo, quanto que isso fortaleceu a união do casal. Então as pessoas elas não fazem ideia o quanto que é terapêutico. Até tem muitos médicos que recomendam, no caso assim, de depressão, né? Tanto para crianças, né? Que hoje a gente tem um quadro de depressão em criança muito grande. Recomenda, adota um cachorrinho, um gatinho, né? Então aquilo já muda totalmente o aspecto. Né? Você está ali, cria um vínculo de amor e a troca, como você falou, a troca é muito grande. Né? Quando a gente está doente, eles ficam do lado, não, eles ficam do lado o tempo todo, né? Mas quando está doente, você vê que tem aquela coisa de curar, de estar ali realmente ronronando, né? O gato ele tem essa coisa do ronronar e também é comprovado essa frequência que ele emite, que tem uma questão curativa aí. Ele até, dizem pesquisas, que reduz até o ritmo cardíaco, né? A questão de hipertensão, você pega o gatinho no colo, ele ronronando junto ao teu peito, parece que entra em frequência, né? A mesma coisa simultaneamente, assim. É outra Não, tem outro reação. livro, não sei se já leste, eu tenho esse livro que é da Cristina Cairo, que fala o poder de cura através dos gatos. E esse livro, ela tem inúmeros relatos de pacientes que souberam de diagnóstico de doença, de câncer, a partir do movimento de onde o gato se encostou. Era um gatinho, por exemplo, só se aproximava e a partir de um dado momento começou, por exemplo, a ficar perto do braço da pessoa, outro a subir no colo do nada e a pessoa começou a estranhar aquilo ali. Ela foi fazer exames e conseguiu a tempo o diagnóstico e fazer o tratamento. Assim, são inúmeros casos. O livro inteiro são de relatos de pessoas que tiveram essa cura a partir desse despertar pelo animal de estimação. Por essa mudança de comportamento do animal. Olha só o quanto que isso é sério. Inclusive, eu fiz um curso com ela, com a Cristina Cairo, de psicossomática, que tem a ver com as doenças relacionadas às emoções. E nesse livro, no livro e no curso, ela falou a respeito disso, que, por exemplo, numa casa, a gente está falando mais em frequência energética, por exemplo, crianças que adoecem ou animais de estimação, geralmente seria para o dono ou então o adulto daquela casa. E como são mais sensíveis, tanto as crianças quanto os animais, eles são aqueles que absorvem aquilo ali. Então, olha o quanto que isso é curativo. Eles chamam Não que a pessoa vai ter por causa disso, né? Porque aí ela tem que ter uma dupla, eu sempre falo isso, tem que ter uma dupla responsabilidade, até por amor ao seu animal, de se cuidar para que o animalzinho não tenha esse efeito. É o que a gente diz, é a limpeza energética,
né? Aquele gatinho que gosta de dormir muito em cima de você, coladinho em você. Naquele momento, e o gato que dorme muito, é porque ele está renovando a energia, né? Captando alguma energia ruim nossa, né? Que a gente chega tão estressado em casa, do trânsito, do trabalho, dos problemas. E aí você fica os minutos com o gato, ele está ali naquela limpeza energética. Por isso que é muito bom você ter um animalzinho em casa. Muito bom. Né? E assim, gente, o gato, a limpeza deles é uma coisa absurda, eles são autolimpantes. Exato. Eles são sempre cheirosos, quem tem gato sabe disso. Sempre cheirosinhos, é uma coisa que realmente... Eles estão sempre se preocupando. Se limpando. Isso, exato. O mundo dos gatos é fantástico. A gente tem muito que aprender com eles. Muito. Né? E aí você passa a trazer mais coisas, justamente a limpeza energética. Você tem que se preocupar com o bem-estar também do gatinho. Observou que o gatinho está muito sonolento, parado, né? Alterou a alimentação, hidratação. Busca alternativas também para distrair o gatinho. Né? Brinquedinhos, inova. Eu gosto muito de criar os próprios brinquedos, que a gente sabe que a gente gasta. Fitinha, né? Eles adoram exato, fitinhas. Uma fitinha, uma cordinha, né? Tudo é para brincar. Sim. Né? E um gatinho brincando é aquilo, a internet hoje está cheia. Né? É rios assim. A caixa para eles é um castelo. Uma caixa de papelão. A gente compra às vezes um presente para eles, vem dentro de uma caixa, tu põe o presente do lado, o que eles gostam? Da caixa. Então, eles mostram também a questão da simplicidade. Sim, exato. O né? desapego com as coisas. Em relação a não ficar neurótica com pelo, com móvel arranhado. Não que a gente vai deixar arranhar a casa inteira, mas não é mais uma coisa que não é mais prioridade. A troca que eles nos dão, a satisfação, a felicidade, compensa. Exato. Né? Um sofazinho arranhado ali, você vai e busca alternativas, mas deixa. Né? É tão ínfimo aqui, o que aquilo representa diante de um amor que você tem em troca pelo gatinho que... E uma coisa assim que é sempre também importante a gente observar, até os nossos movimentos, que a gente ama eles de paixão aqui, mas a gente sabe que eles são animais. Isso é importante também a gente ter muita clareza disso. Eles não são pessoas, são animais. E é um ato de respeito a gente tratar eles como animais. Então tem um limite, né? Desse amor pelo animal que a gente tem e que, para mim, dorme na minha cama, porque ela é extremamente limpa, não tenho alergia, graças a Deus. E se eu tivesse, do mesmo jeito. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? É que a gente também tem que ter esse respeito para o animal, né? De ver ele como um animal e não como uma pessoa. E justamente assim, o gato, especificamente, ele gosta de lugares altos. Então tem muita gente, mas ele está subindo em cima do guarda-roupa, ele gosta de ficar em cima de uma prateleira que eu não queria. Né? Mas é da natureza dele. Então respeita, utilizar o banheirinho. Tem gente que vai lá e se esforça para fazer o gato usar uma privada. Nossa, absurdo. Né? Então tu está tentando humanizar demais o gatinho. Deixa ele ter a natureza. Isso, respeita a natureza dele. E se tu pode gatificar a tua casa, melhor ainda. Ele vai ser ainda mais um gatinho feliz. E vai desviar o foco. Vai viver muito mais, com qualidade de vida. Muito mais. Ele vai desviar o foco de destruir ali o teu sofá, arranhar a cadeira. Ele tem lá o playground dele, né? Ele vai ser mais feliz, vai ficar tranquilo, dormindo, vai chegar... Quando tu chega em casa estressado, ele vai te receber e aí não tem mais estresse. Tu baixa 5 minutinhos ali e aí volta a tua frequência cardíaca normal. Sim, dá um cheirinho nele. Isso. E assim, ela é interessante em relação ao... Tem um programa, que com certeza você já deve ter visto, que é um programa americano, que ele trabalha com animais difíceis, que já estão quase para serem doados, porque eles são muito agressivos. E vai ver o comportamento, sempre são os donos. Exatamente. Às vezes pega um animalzinho que tem um trauma e que, logicamente, tem que ter um cuidado a mais. Ou outros, é como você falou, a pessoa quer fazer com que o animal tenha uma atitude humana. Sim. Como usar o vaso, que ele condena, acha isso a coisa mais assim, egoísta possível, a pessoa querer que o animal se torne Inclusive, você tocou nesse assunto, eu estou estudando comportamento felino. Eu tenho gato há quase 10 anos, né? O meu mais velho vai fazer 10 anos agora. E eu estou sempre aprendendo com os meus e com meus clientinhos, né? E teve um caso de uma cliente que, quando recebia visita, o gato ficava arisco.
né? Parecia que queria atacar, principalmente as crianças. Aí eu expliquei para ela, com base nos estudos, né, que na verdade ele estava tentando proteger o território dele. Para ele passar do quarto que ele se sentia seguro até chegar a ração, a água e o banheirinho, ele tinha que passar pelas crianças. E alguns gatos, o som das crianças, o movimento... A criança não sabe brincar com o gato. Isso, então ele via aquela passagem de território, né, como impedida. Uma ameaça? Exatamente. Então ele não tinha nada contra exatamente a criança, ele queria chegar na água, na ração e no banheiro. Então eu dei a dica para ela, põe a água, a ração e, se possível, a caixa, né, do banheirinho, aonde ele está, já que ele gosta daquele quarto, ele vai parar, ele vai ficar calmo, quietinho lá, né? O gato estava muito estressado, realmente Ansioso, muito estressado. tadinho. Então é respeitar a natureza dele. Né? Põe lá no cantinho e a vida volta ao normal dentro daquela Lá em casa fizeram aquela reforma, né, no teto. Eu peguei, enquanto estavam lá os homens mexendo, reformando, eu peguei a caixinha de areia dela, a água, o potinho de alimentação, eu botei tudo no meu quarto, deixei ela lá. Exato. Porque ela sabia que ela estava num local seguro, não era para sempre. A caixinha ficou no banheiro e o resto ficou lá dentro do quarto. E ela... Dá mais a Penélope, né? Então, tipo, ela ficava assim meio, quando ela via uma movimentação, mas ela sabia que ela estava com a mãe dela ali, protegida, e que ela não precisava se aventurar, sofrer um risco para poder se alimentar. Às vezes a gente esquece, né? A gente acha que o gato pensa como a gente. Não, é só uma pessoa que está ali, eu vou passar tranquilamente. Não. Né? Tem muitos gatos que não conseguem ver um ser diferente, uma pessoa, uma visita. Às vezes uma visita muito querida nossa, mas que o gatinho não está acostumado. E aí ele estranha. E aí a gente, nossa, o meu gato é antissocial. Não, não é isso. Né? Gato é territorialista, ele vai sempre defender o território dele. Né? Não é nem ciúmes, às vezes, que ele tem de ti com uma outra visita. É o território dele, é o chão, a ração, a água, o banheirinho. É isso que ele está tentando defender. Não que ele não te ame, ele ama. A gente vê vídeos ali né, eles até provocam o gatinho para sentir ciúmes, para bater na outra pessoa. Né? Então, é respeitar a natureza do gatinho. Eles são nossos, né, filhos, a gente trata eles, cuidado, plano de saúde, leva no veterinário, vacina, tudo. Deus o livre. Mas eles são, como você disse, gatos, felinos, cachorros, tem que respeitar a natureza. E Ellen, fala pra gente da adaptação. É uma das coisas que, por exemplo, eu penso 1000 vezes. Quando eu adotei a Penélope, eu me arrependi de não ter adotado a Penélope e o irmão dela. Porque eu achei que o apartamento ia ficar pequeno e coisa e tal. Isso eu me arrependi. Mas hoje, devido a ela ser muito temperamental, eu já fico imaginando, não sei, talvez até não. Mas esse período de adaptação, por exemplo, tu tem 5, como é que foi essa adaptação para ti em relação aos que foram chegando? Quando eu adotei o meu segundo gato, né, eu ainda não era uma gateira, né, então eu estava aprendendo o mundo dos gatos. Eu pesquisei e tal, sabia que tinha que deixar um tempo isolado, a adaptação tem que ser feita aos poucos. Quem chega visto como um intruso para aquele gato que já é o dono do território, então tem que ir passo a passo. Para alguns gatos pode levar 3 dias, para outros gatos pode levar a vida toda. Né? Mesmo que você leve ali uma semana, né? Uma semana e meia, deixando eles em ambientes diferentes e fazendo uma aproximação aos poucos, um paninho que fica com um, depois é trocado para acostumar com o cheiro, né? Tem várias táticas, né, que a gente vai utilizando, com alguns dá certo umas táticas, com outros outro tipo de ação, né? E tem gatinhos que talvez assim a Penélope nunca vai dormir juntinho, mas o outro gatinho vai poder brincar, andar pela casa, que a Penélope vai ficar tranquila na dela. Eu tenho vários clientes que são assim, adotaram um segundo e os gatinhos não morrem de amor, mas estão ali, convivem. Mas respeitam. Né? Exatamente, mas respeitam. Né? E tem outros que a adaptação foi super bem feita, que em 7 dias os gatinhos já estavam dormindo juntos. Né? O mais velho, a gata mais velha, né? Geralmente ela absorve, surge aquele instinto materno, né? E ela cuida do filhote, ela dá banho no filhote. Sabes o que aconteceu? Uma coisa curiosa de um casal de amigos que eles tinham
uma gata do clã, eu digo do clã da Penélope, e eles adotaram logo na sequência, depois de um ano, uma outra mais tigrada. Ela brigava, mordia, arranhava, a outra não aceitou. Ficaram anos assim, mas não tinha muita afinidade. Quando eles adotaram uma outra do mesmo clã, do mesmo, ela adotou como mãe. Olha que interessante. É, a cabeça do gato. Aí a outra ficou com ciúme, se sentiu rejeitada, até adoeceu. Nossa. Olha como a sensibilidade, né? Tadinha. Quando eu adotei tava com 2 gatos, eu adotei um terceiro porque os 2 gatos ficaram tão juntos, tão amigos, tão irmãos, que eu me senti sozinha. Eu disse, eu preciso de um gato para mim. Já que meu gato já tem um gato. Exatamente, eu preciso de um gato para mim. E é o que é o cego de um olho. E até hoje ele não aceita a Alice, né, que foi que era para ser um lar temporário. Ele não aceita. Ele ficou 14 dias bravo comigo. Ele ficou 14 dias miando grosso para mim. E até hoje, assim, se a Alice chega muito perto dele, faz aquele... Mas é só. Não bate, não briga, nada. Ele só não tolera ela grudando nele, né? Se esfregando nele. Mas o resto, vivem os 5 muito felizes. Claro, eu sempre busco o que um gosta mais, atender, né, as necessidades de cada um, para que ele seja feliz. Né? Nossa, em relação à comida, por exemplo, eu vejo também muito isso, já vi muito isso, tá? Por exemplo, a pessoa tem um gatinho e adota o outro. Aí um deles é extremamente ansioso para comer, quer comer a sua comida e a comida do outro, o outro fica com medo. Por isso tem a técnica de você, por exemplo, eu tenho 5 gatos, eu tenho 5 potes de ração mais um, espalhados pela casa. Eu tenho um em cima do guarda-roupa, que é onde eu tenho 2 caixas de transporte, que eu chamo de toquinha. Para acostumar eles, quando precisar levar no veterinário, eles dormem dentro da caixinha. Então, quando precisa levar dentro da caixinha para o veterinário, não é aquele pânico, né? Então, eu tenho caixinha de potinhos de ração, de água. Também eu deixo à vontade. Espalhados não gera pela casa. Ansiedade no animal. Isso. Eu acho que aqueles que só colocam em horários específicos gera essa ansiedade. Aqueles comedores automáticos, aquilo é maior criador de ansiedade do gato. O gato ouve aquele barulho, onde ele está, ele sai correndo apavorado. Né? Não, tem muitos gatos, eu tenho lá em casa gatos que comem de manhã, na hora do almoço e à noite, tem gatos que comem 12 vezes ao dia, beliscam. Penélope. Né? Então, essa questão do potinho que você falou, justamente, a gente fala que tem gatos que podem conviver juntos, os 5, como lá em casa, mas um não aceita o outro como membro da família, que é o caso do Juca, né, o ceguinho, com a Alice, ele não aceita ela como irmã. Por isso que eu criei vários locais onde eles possam comer e beber, e banheirinhos só tem na sacada, mas eu tenho 4 banheirinhos, né? Deveria ter 6, que é sempre o número de gatos mais um, tanto para ração, para água, como para banheirinho, só que a minha sacada não comporta 6 banheirinhos. Também? Banheirinhos também, né? Porque aí tem técnicas também que o gato usa. Eles entram um no banheirinho do outro ou eles têm separados? Não, eles, como são 4... É comunitário. Exatamente. Os especialistas, né, os profissionais, dizem que deveria ter em vários locais da casa. Como meu apartamento é pequeno, não dá para espalhar um quarto e tal. Então está concentrado na casa, mas eu limpo até 3 vezes ao dia. Né? Isso indica no mínimo 2 vezes, né? De manhã à noite. Quando eu estou em casa, eu limpo 3 vezes ao dia, que aí não tem problema. Sim, eu vejo que a Penélope já ouve barulhinho, né? Já exatamente. Então, a Penélope já tem 2 banheirinhos, né? Tá ótimo até, né? Que, geralmente quem tem um banheirinho só. E é engraçado que às vezes ela vai num banheirinho, mas aí ela interna o banheirinho e vai no outro vai no também, outro. Só para enterrar. Exatamente. Tá tudo certo. Mas tem que estudar. Né? Eu estou estudando, fazendo cursos para estudar o comportamento felino, porque cada um é uma mentezinha diferente. E tu já reparaste, isso daí comigo acontece, eu conheço pessoas também que já têm esse relato de como que o animal absorve a personalidade do dono. Ah, sim. Eu acho muito engraçado, cada um tem um pedacinho de mim. Né? Tem aquele que é o preguiçosozinho, que passa o dia inteiro dormindo, aquele que come o tempo inteiro, o briguento, né? Se tu vai ver, às vezes eu paro e fico observando, ó, lá vai ele, ó, igualzinho a mãe, já vai arrumar briga lá, ó lá, não para de comer, cada 5 minutos você vai lá beliscar, né? Todos eles têm um pouquinho de mim, né? Eu me enxergo
em cada um deles, com certeza. E uma outra coisa, Ellen, também dentro disso, a Penélope para mim é o maior exemplo. Às vezes o pessoal fala, nossa, o animal é agressivo. Por exemplo, a Penélope, ela é super, conheces ela não gosta de colo. Só que ela, se ela quer, ela sobe no colo. Sim. Aí a gente não se mexe, né? Quando isso acontece, ela sobe e fica. Mas se for pegar ela vira uma jaguatirica. Porque ela não gosta realmente. Sim. Se eu for pegar e ela for ficar agressiva, for me morder, a culpa é minha, não é dela. Porque eu não respeitei o espaço dela e a personalidade dela não querer. Exatamente. Se fosse ao contrário, né? É o que eu digo, respeita. Tem gatinhos que eu passo 7 dias indo na casa e o gatinho não sai debaixo da cama. Não tem problema, né? Eu ainda coloquei hoje numa publicação. Eu vou lá, verifico quando eu chego na casa do cliente como que está o gatinho, está bem, está vivo, ok, faço o que tem que fazer. Se tem outro gatinho, eu interajo com outro gatinho e no final vou lá ver se aquele gatinho está bem. E como tu falou, quando o gatinho é tímido e ele resolve sair, eu nem respiro. Espero, ele vem, me cheira, vai, aí eu dou a mão, né, para ele perceber quem é, conhecer, mas sempre respeitando o que o gatinho quer fazer, né? Se eu tenho um arranhão, porque eu fui tentar tirar, né, ajudar um gatinho que prendeu a unha no sofá, mas era um gatinho mais arisco, e eu fui ajudar, e aí ele soltou a unha rapidinho, né, e me deu a culpa foi minha, né, eu sabia que ele não gostava. Não, e para eles também, por exemplo, uma coisa que eu fiz errado com a Penélope, eu brincava muito com a mão. A gente não deve brincar disso, nem com o pé. Eu fazia muito isso quando ela era pequena. Então, para ela, eu condicionei ela que aquilo ali é um predador. E ela brincava assim. Então, quando a minha mãe se aproxima dela, ela já puxa por aquela memória que nem a gente, quando é criança, a gente é condicionado. Sim. E ela já vai atacar por causa disso. Então, tem que ter todo um cuidado. Exato. Por isso, quando é muito importante, quando a gente adota um animalzinho, realmente pesquisar. No caso, a Ellen sempre está postando conteúdo relativo à adoção, à adaptação. A gente precisa saber para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, um próximo meu, já não vou fazer esse tipo de brincadeira. Porque eu sei que não ajuda. Exatamente. Muito pelo contrário. Essa dica de aprender também. Tem um caso de um cliente que adotou 2 gatinhas, a mãe e a filha. Ele era para adotar uma só, chegou lá, olha, você vai separar a família, né? Mexeu no coração, ele levou... Ele, antes de adotar as 2 gatinhas, ele já tinha me contratado, porque ele já tinha uma viagem marcada, ele já botou playground, protetor no sofá, comprou a fonte, potinho para o sachê, já pesquisou petisco. Já fez enxoval. Exatamente, eu disse, gente, se cada um que adotasse um gato... Mas tem que ser, isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. Mas tem gente que joga o gato lá, põe no pote de margarina, uma ração, uma água, sabe? Também, quando chegou em casa, já estava todo enxoval, tudo pronto, o apartamento todo telado, que é a primeira coisa, né? Exatamente, é uma questão de responsabilidade. E mesmo animal. Quem tem casa, né? Sim. Não deve deixar ter acesso à rua. Existem 1001 opções, né, de alternativas para não deixar. Eles são curiosos, eles vão para a rua. Então, assim... meu apartamento não precisa de tela, no 5º andar. Pior ainda, passa um passarinho, uma borboleta, o gatinho vai. Sem falar que tudo volta. Eu falo, tudo que a pessoa fala, se ela colhe, ela é irresponsável, ela... tem consequências disso. Então, para que pagar para ver? Ellen, a gente já está chegando no final da nossa entrevista. Quero te agradecer. Sigam a Ellen lá, vejam, sempre tem muito conteúdo realmente. Ela trabalha com isso, ela é a cat sitter da Penélope. E eu, assim, de olhos fechados, realmente confio, porque eu sei que a gente sabe quem tem um e viaja, precisa viajar, a tranquilidade que é ter alguém que realmente é especializado e que vai saber entender, que vai dar amor, e é uma tranquilidade que não tem preço. Sigrid, eu só tenho a agradecer pelo convite. Se deixar, a gente fica falando de gato aqui às 6 horas, né? Obrigada mesmo por dar esse espaço, falar da importância, né, do que a gente proporciona e do que a gente recebe. É verdade. Né, a importância disso tudo. Muito obrigada. Vale muito a pena. Obrigada, Ellen. E hoje a gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta sempre falando sobre qualidade de vida, como ter os animaizinhos de estimação com a gente perto. Um beijo, até semana que vem.